Só que chegou lá, tinha uma fila, tipo, bizarra de gente pra tirar foto com vocês. Bizarra. E eu cheguei atrasada ainda, porque eu tava escrevendo uma carta e cheguei atrasada, peguei as últimas músicas. Eu olhei aquela fila e falei, cara, assim, vai levar 3 horas. Cara, ganhou meu coração. E aí você colocou lá o seu nome, colocou o seu Instagram, e aí que eu lembrei, né, que de alguma forma eu te segui, mas eu ainda não interagia. E aí eu comecei a conversar com você. Eu vi que você falava de coisa de escrita, e eu falei assim, temos algo em comum, e é algo raro de se ver, né? Disso saiu uma amizade que desde então... Virou uma irmandade. Virou uma irmandade, que só cresce, assim, não... Pronto, a gente se grudou e deu certo. Seja muito bem-vinda ao podcast As Convictas, começando agora no episódio que nós chamamos de Zero. Ainda não é o formato que vocês vão ver aqui pelo nosso canal, porque a gente achou que seria necessário a gente se apresentar, né, Júlia? Quem sabe você vai cair aí no YouTube, vai ver a gente falando sobre maternidade, sobre casamento, vida espiritual. Fala, mas peraí, quem que são essas pessoas? Eu mesmo gosto de saber o que existe por trás, quem são as pessoas que estão falando. E esse episódio é pra isso, pra gente contar um pouquinho quem nós somos. Começa você, Júlia, então, fala um pouco sobre quem você é, sua formação, o que você atua, sua família. Eu sou Júlia Castilho, pra quem não me conhece ainda. Vamos começar pela parte profissional, então, depois a gente vai passando para as camadas mais pessoais. Pode ser. Eu sou bacharela em letras, com habilitação em redação e revisão de textos, então sou da área da linguagem. Trabalho com editoração de livros, trabalho com produção de conteúdo, trabalho com reescrita, escrita de livros, enfim, várias coisas nessa área da linguagem. Tenho, inclusive, um Instagram pessoal que muito fala sobre essa veia profissional. E, pessoalmente, eu sou, atualmente, vamos falar da idade atualmente, né? Eu tenho 33 anos, sou casada. Sou casada há 10 anos já. Estou há 13 anos com meu marido. Tenho 2 filhos, uma filha de 18 e um filho de 1 ano. Você está chocado do outro lado, eu sei que você está aí pensando, como assim você tem uma filha de 18 anos, com quantos anos você teve filha mesmo? E fazendo as contas. Eu fiz isso quando eu te conheci. É muito comum, as pessoas se chocam, principalmente quando elas encontram eu e minha filha juntas e falam assim, como assim? Vocês são mãe e filha. Mas eu e meu marido adotamos a nossa filha mais velha, de 18 anos. E quando ela tinha 9, ela veio pra nossa família, então já tem alguns anos aí de bagagem. Tem 9 anos que ela tá com a gente. E o que você tem de hobby, Júlia? Hobby, basicamente, eu gosto de escrever. Esse é meu hobby. Não é à toa que eu fiz dele minha profissão. Ai, que bom, né? Melhor coisa. Não só escrever, eu também toco violão, eu gosto de música, gosto muito de leitura também. E principalmente gosto de passar tempo com a minha família, fazendo qualquer coisa. Acho que passar tempo com as pessoas que a gente ama pra mim, o que mais me preenche, assim. Ótimo. Eu sou Marla Littke, minha formação é música, sou licenciada em música. Trabalhei muito tempo como professora de música para crianças, para adultos, para jovens, para idosos, musicalização infantil, piano, canto. E desse amor pra música, que tá na minha vida desde sempre, desde muito nova, com 3 anos comecei a cantar em coral, minha mãe é professora de música. Eu casei com alguém que também é músico, que é pastor também, o Daniel, e juntos a gente tem um ministério musical para crianças, para adultos, a gente tem projetos gravados, a gente acaba viajando, tem a oportunidade de viajar pelo Brasil e pelo mundo, com o projeto Minha Vida é uma Viagem, nós temos o canal também Família Littke, meu esposo Daniel Littke, a gente também grava coisas, a gente trabalha com música. Mas não é minha paixão única, né? Além de paixão por música, eu também tenho paixão muito grande pelo universo que me da Júlia, que é das letras, né? Das palavras. Eu sou apaixonada por ler, sou viciada em leitura. Quem me acompanha no meu Instagram, Marla Littke, sabe que eu falo muito disso, porque é uma coisa que eu preciso ler muito. Me alimenta, e escrita também. E tenho 2 filhos. Atualmente o Bernardo, de 9 anos, a Lauren, de 6 anos. Eu tenho 38 anos. E além de, então, eu falei de hobby de escrever, eu gosto muito de viajar, de fotografar, de cozinhar. E estamos aqui por quê, Júlia? Eu falei de hobbies porque isso aqui
tem um pouco a ver com coisas que nós gostamos de fazer, né? Além das nossas profissões, né? Como é que a gente se juntou? Por que virou As Convictas? Qual que é o objetivo desse canal e do Instagram? Eu acho que a gente tem que começar primeiro como a gente se conheceu, né? Eu acho que vale a pena. Acho que vale a Pra pena. entender como é que a gente chegou aqui agora, né? Porque se for olhar, a gente é de universos muito diferentes, né? Sim. A Marla foi aqui muito modesta, né? Mas ela é bem grande no Instagram, o marido dela também. Eles têm um ministério, assim, né, de muito alcance, fazem coisas incríveis, maravilhosas. E a gente viemos de universos diferentes, né? Você é do universo musical e eu do universo da linguagem, de letras. E a gente se topou no mundo de uma maneira muito Inusitada. assim, muito inusitada. Mas dirigida por Deus. Totalmente dirigida por Deus, porque, assim, realmente não é uma coisa que acontece todo dia. Mas eu vou contar da minha perspectiva aí, você conta da sua e a gente vai complementando um pouco de como é que a gente se juntou nessa vida. Mas, uma vez, a Marla fez um post na rede social dela, falando de vida real, que é muito que a gente vai fazer aqui nesse canal, já antecipando. E no post, assim, a gente estava até tentando relembrar hoje, por acaso, veio isso à minha mente. Mas ela postou, acho que um Reels, assim, que ela tava fazendo várias coisas da casa, varrendo a casa, lavando louça, tinha uma pia de louça e tal. E ela falando, assim, de um dia, no final de um dia, sabe, o quanto você precisa de amor para poder servir, né? E que, de certa forma, o amor se manifesta quando a gente faz esse tipo de sacrifício. E esse post meio que viralizou, muita gente comentou, teve muito comentário. E eu não sou de comentar muito em rede social, assim, a não ser que eu tenha um impulso muito grande, assim, tenho uma convicção, entendeu? Com relação a alguma coisa. Aí eu vou lá e falo. No geral, eu não me manifesto muito na rede social nesse sentido. Só que eu não consegui não comentar, assim, porque eu acho que é o dilema de todas nós. Às vezes a gente sente que tem que dar conta de tudo, da vida espiritual, dos filhos, da casa. E tantas coisas permeiam a nossa vida e enchem a nossa vida. E a Marla, assim, em um post conseguiu trazer isso à tona. E eu comentei no post dela. Eu e mais, assim, 1 milhão de pessoas comentaram. Que exagero, Muita gente comentou. Vou ter que ir lá buscar depois pra ver quanto que... Tá muito lá embaixo. Exagero aí. Faz anos. Mas, assim, muita gente comentou. E eu fiz um comentário. Comentário simples, foi uma frase só. Uma coisa assim, oro pra que Deus me dê amor pra servir, ou me dê resiliência, uma coisa assim. E não sei por que a Marla resolveu ver quem era eu, que comentei aquele negócio que... muito trivial no meio de tantos comentários, muitos comentários maiores do que o meu, inclusive. Mas ela clicou lá, viu, por alguma razão ela achou legal e começou a me seguir. Eu tava até brincando, né, que eu mandei no grupo das minhas amigas assim, nossa, olha só quem começou a me seguir, nossa, zerei a vida. E eu achei muito legal, sempre acompanhei o conteúdo da Marla, então foi uma coisa muito boa que aconteceu. E aí, certa vez a Marla e o Daniel... e as crianças, todo mundo, veio cantar na minha cidade, aqui em Brasília. No projeto Minha Vida é uma Viagem. E eu estava viajando pra Bahia de carro na época. E a gente tinha, assim... a gente estaria em Brasília no mesmo final de semana que vocês. E a gente ia seguir viagem. A gente ia pra Goiânia depois. Então, a gente só ia estar lá no sábado. Domingo, a gente ia pra Goiânia. E a gente chegava na sexta. E aí eu vou contar a minha experiência, tá? Eu senti o Espírito Santo me incomodando muito forte. Vá no Minha Vida é uma Viagem assistir. E assim, eu não tinha criança pequena na época. Eu falei, gente, mas o que eu vou fazer lá? Vá e leve um presente. E assim, e aquilo veio na minha cabeça e veio. E assim, na verdade, olha só, a gente não ia pra Goiânia no domingo, a gente ia pra Goiânia no sábado. Sábado, fim da tarde, assim. Bem no horário do Minha Vida é uma Viagem, era o que o meu marido tinha combinado com a família dele. Eu falei, cara, eu vou virar pro meu marido e falar assim, olha, vamos pro domingo, vamos no domingo pra Goiânia, porque eu tenho que ir lá na Minha Vida uma Viagem e eu preciso levar um presente pra Marla. Sabe, eu fiquei imaginando a reação dele, assim, do tipo... essa mulher tá falando, do tipo, amor, não faz isso. Achei que ele fosse ter essa reação, porque não tem nenhum sentido. E aí eu orei, vim orando, a gente viajando de carro, eu orando, falando, Senhor, isso não faz sentido nenhum. O senhor tem certeza? Até que eu me encorajei, eu falei assim, amor, olha só. Deixa eu falar um negócio com você, acho que você não vai gostar, porque vai mexer nos nossos planos aí. Mas eu preciso comprar um presente pra Marla e assistir Minha Vida é uma Viagem e a gente vai ter que retardar a viagem pra Goiânia. O que você acha disso? Aí ele olhou assim pra minha cara, do tipo, o que você tá falando? Aí eu disse, foi o Espírito Santo que mandou. E quando ele fala, é melhor eu ouvir. E aí meu marido assim, é muito bondoso, sabe? E aí ele topou.
E aí eu saí correndo, fui comprar um presente pra você, que eu falei, o que eu vou dar pra Marla, pelo amor de Deus? E aí eu dei, tipo, um fichário pra você, né? Porque eu gosto muito de escrever, eu sei que você também gosta, e eu achei que isso fosse bom. Só que chegou lá, tinha uma fila, tipo, bizarra de gente pra tirar foto com vocês. Bizarra! E eu cheguei atrasada ainda, porque eu tava escrevendo uma carta e cheguei atrasada, peguei as últimas músicas. Eu olhei aquela fila e falei, cara, assim, vai levar 3 horas. E o meu marido tinha outro compromisso e eu deixei com alguém e falei assim, ó, entrega pra Marla. Cumpri minha missão, senhor, não fez sentido nenhum o que o senhor fez, mas beleza. E a partir daí, aí eu acho que agora eu já posso contar, aí né? vale a sua parte. Então, assim, quando a gente viaja pra cantar, tal, a gente recebe muito carinho das pessoas, é um negócio muito incrível, assim, a gente tira foto, a gente fala, as pessoas oram por você, é lindo ouvir que as pessoas oram por nós, né? Às vezes entregam um presente, alguma coisa assim, uma lembrancinha, comida, tal. Mas eu me senti surpreendida demais quando chegou esse presente, o fichário, porque assim, era uma coisa pra mim, geralmente eles dão alguma coisa pra família, pras crianças, e era algo muito específico de uma coisa que eu gosto. Eu falei, caracas, que incrível! E aí tinha uma cartinha, eu confesso, eu não lembro o que tinha escrito, mas era alguma coisa relacionada assim, admiro as coisas que você escreve, sei que você gosta de escrever e tal. E isso ganhou meu coração. Porque falar de escrita, de livro, cara, ganhou meu coração. E aí você colocou lá o seu nome, colocou o seu Instagram, e aí que eu lembrei, né, que de alguma forma eu te segui, mas a gente não interagia. E aí eu comecei a conversar com você, né, fui agradecer. E assim, de cara, eu acho que quando eu comecei a seguir você naquela época, é porque eu vi que você falava de coisa de escrita, e eu falei, sim, temos algo em comum, e é algo raro de se ver, né? E nessa época, inclusive, eu estava num dilema, assim, porque eu tinha formação em música, tinha mestrado, tinha nosso canal de Minha Vida é uma Viagem, tudo na área da música. Mas a escrita e a leitura sempre muito forte ali, como aquela coisa assim, minha paixão principal. E eu queria fazer alguma coisa relacionada a isso. Não sabia se eu queria fazer um mestrado, uma pós, uma faculdade. E eu fui entrar em contato com você também para perguntar. O que você orienta, assim, que eu posso fazer? Eu acho que você tinha colocado na descrição que você tinha formação em escrita, alguma coisa. Não sei se você colocava isso nessa lá na biografia, bio né? tinha. Uhum. Eu acho que isso me chamou a atenção e eu fui perguntar. E aí disso saiu a amizade que desde então Virou uma irmandade. virou uma amizade, que só cresce, assim, não... Pronto, a gente se grudou e deu certo. Exatamente. E aí, dessa conversa, assim, desses contatos, surgiu a ideia da Convicta. Porque conforme a gente foi ficando amiga, né, Marla, a gente foi vendo que a gente tinha, tipo, muito mais em comum do que a gente poderia imaginar. Sim. Porque surgiu dessa paixão da leitura, da escrita, desses conteúdos que a gente, né, consome muito parecido. A gente pensa muito parecido e muita coisa, né? E muita coisa. E na hora que a gente começou a aprofundar essa amizade, que a gente viu que nossa, nós somos convictas em muitos assuntos que às vezes as pessoas ou são tabu, elas não falam, ou não é tão comum encontrar alguém que pense assim como a gente pensa. E por que não falar sobre essas coisas que tantas vezes afligem a vida das mulheres, mas ninguém fala sobre isso. E esse eu acho que é o propósito do nosso canal, né? É o propósito. A gente começou alguns anos atrás, já tem uns 3 anos que a gente sentou e falou assim, vamos fazer alguma coisa juntas. Nossos maridos já sabem, todo mundo sabe, a gente começou... Assim, eu digo que pensou porque, assim, vem há muito tempo planejando e eles sabem que é uma coisa do nosso coração e a gente vem, a gente mora longe, né? Eu moro no interior de São Paulo, você mora aqui em Brasília e aí fica mais difícil, né, pra gente se reunir, mas a gente já se reuniu algumas vezes, fazendo esses planos, reuniões. Nesse meio tempo, a amizade foi se aprofundando, cada uma com seus dilemas, compartilhando a sabedoria da outra, a oração, os conselhos, sempre muito... assim, confiáveis daquilo que a gente passa, né, para diferentes situações. E aí, até que chegou o dia, assim, não, agora este é o ano de colocar em prática as nossas coisas. Então, se vocês acompanharem a gente pelo Instagram, vocês vão ver que lá no Instagram As Convictas, a gente vai falar bastante sobre vida devocional, a gente vai compartilhar textos que nós escrevemos, ou textos de pessoas que a gente admira, reflexões. E aqui nas Convictas, você vai ver um viés um pouco mais no nível de conselho, né? De dúvidas de mulheres como nós, que tem mais ou menos a nossa faixa etária, que tem filhos e tem dúvidas em áreas da vida delas e que nós, como convictas, eu acho que é uma coisa muito comum da gente,
a gente é convicta, a gente compartilha de ideias que a gente quer também compartilhar com outros, quem sabe ser útil, ajudar, né? E o Convictas vai ser para isso, dilemas da vida da mulher cristã contemporânea e o que nós, Mário e Júlia, pensamos sobre isso, já vivenciamos, que testemunho temos, a nossa própria dor relacionada a isso. Exatamente. E assim, a ideia dessa união que a gente fez e a forma como a gente deseja compartilhar conteúdo é justamente para tentar tornar a espiritualidade uma coisa mais acessível para a mulher contemporânea, que somos Sim. nós, no caso. Sim. As mulheres que têm filhos, que trabalham, que têm ambições, as mulheres que às vezes sentem que precisam dar conta de tudo, quando na verdade é super difícil fazer isso, e a gente fala muito sobre isso aqui no nosso canal. Então, assim, a ideia é facilitar. Quando você entrar no nosso Instagram, você vai ver que, assim, a proposta é que você consiga manter a sua espiritualidade de uma maneira dinâmica, de uma maneira talvez não tão convencional assim, mas que, de alguma maneira, vai aprofundar o seu relacionamento. Eu acho que a gente tem muito isso em comum, né, Marla? A gente fala sobre coisas profundas. A gente quer Sim. trazer coisas profundas. Porque quando a gente fala em consumir conteúdo cristão, muitas vezes as coisas ficam muito na superficialidade, ficam muito genéricas. Às vezes, por ser também para diferentes grupos, é difícil se aprofundar em uma questão. Então, a gente tem esse quadro aqui no nosso canal, em que a gente vai falar sobre confissões de mulheres cristãs e vai tratar de dilemas reais, de alguns dilemas reais. E a gente consegue se aprofundar dessa forma, falando das nossas convicções, das nossas experiências, do que a Bíblia fala sobre o assunto. E tirando você que está assistindo da superficialidade que tantas vezes permeia o conteúdo na rede social. E aí você falou, né, que a gente comentou também, né, devocional, de busca com Deus, que é uma coisa que também está permeada na nossa história, né? A gente conversa muito que a forma como a gente se conheceu, a forma como a gente convicta surgiu, é tão de Deus, a gente vê tanta mão de Deus, a gente vai orando. Foi no tempo certo, teve um momento que ficou parado o projeto, aí depois caminhou de novo, aí a gente continua orando, e aí teve uma hora que aconteceu de tal forma. Até mesmo esse podcast aqui tá acontecendo foi resposta de Deus, eu mostrou assim, não, é pra vocês fazerem isso. Então, a nossa vida e o fato de estarmos aqui neste momento é nítido que Deus nos colocou aqui. Então, a gente nem sabe como é que vai dar, o que vai dar, né? Que alcance vai ter. Não sabemos, estamos começando aqui, mas o que a gente sabe é que Deus nos colocou aqui. E Deus uniu a minha e a Júlia. Eu não faria isso aqui sozinha, Júlia. Eu faria só com você. E vice-versa. Então, se estamos aqui, Deus, desde aquele momento que o Espírito Santo falou contigo naquele dia pra falar, era pra estarmos aqui. Então, acompanhe a gente, torçam pra gente, orem por nós. Agora vocês conheceram um pouquinho da gente. Façam suas perguntas, se tiver alguma pergunta. E essas somos nós, que estaremos compartilhando um pouco a nossa vulnerabilidade também, porque é uma vulnerabilidade compartilhar, né? Um pouco da nossa história, o que a gente sente, o que a gente vive, nossas convicções, porque quando a gente coloca na internet, aquilo ali vai ficar parado, né? Vai estar ali aquele conteúdo para as pessoas verem, julgarem, comentarem. É uma vulnerabilidade, mas que a gente está disposta para um bem, um chamado que a gente sentiu e que a gente está vivendo agora. Exatamente. E quando a gente pegar as convicções aqui, as confissões das convictas, e a gente vai colocar as nossas convicções, as nossas histórias, as nossas experiências, e vai abrir a nossa vida, né? E acho que não basta a gente abrir a nossa, né? Já que a gente quer ter um relacionamento com as pessoas para quem a gente está falando, então coloca aqui nos comentários também quem é você, como você chegou até o nosso canal no YouTube. Conforme você for assistindo os episódios desse podcast, vai dizendo o que você acha, o que você tá achando do conteúdo, se você tem alguma ideia legal, algum ponto de melhoria, ou se você tem, enfim, algo para compartilhar que vai enriquecer esse momento aqui que a gente tem, deixa nos comentários, porque a gente quer saber quem é você. Muito bem, se você ver o subtítulo do nosso podcast, Conversas Reais para Mulheres Cristãs, a ideia é que seja real, realmente, seja para mulheres cristãs, que você tenha a convicção de que você ama Deus, que você quer servir a Deus, mas muitas vezes se sente perdida na sua vida devocional. Muitas vezes você não consegue aplicar a sua religiosidade, digamos assim, a sua fé nos diferentes aspectos da sua vida, seja na vida profissional, na vida conjugal, na educação de filhos. Então aqui a gente vai abordar alguns aspectos da vida da mulher cristã e como que nós vivemos esses dilemas compartilhados e como com a força de Deus e com as dicas
compartilhadas, o apoio de uma de outra, nós podemos vencer esses dilemas. E vamos vencer juntas. Vamos. Compartilhando nossas Com experiências certeza. e orando umas pelas Com outras. certeza. Então, gente, acompanhem esse episódio 0, mas acompanhe 1 em diante. Toda semana, um novo episódio. A gente se vê Valeu, no episódio gente. 1. Valeu! Tchau!